Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 24 de fevereiro de 2011. Bom, mais uma vez tivemos aí um pregão bem tumultuado, bem complicado, muita consolidação o dia inteiro, mercado totalmente divergente do mercado americano, dando sinais no início do pregão de que estava com muita força, ficou lá beirando a máxima do dia durante praticamente o dia todo, e de repente no final, quando o Dow Jones começou a subir, a gente começou a ceder, puxado por um movimento também bem esquisito aí da Petrobras, tá? Então deixamos mais um candle esquisito no diário, mais um candle complicado, e mais um pregão aí para a coleção dos pregões difíceis. Talvez tenha sido esse o pregão mais difícil do mês, tá? A gente teve maior consolidação, maior divergência com relação ao mercado americano, tá? O trade do dia hoje foi realizado na Hipermarcas HYPE3 pelo professor Bruxel, então parabéns ao Bruxel e aos alunos que também estavam nessa operação, que pegaram esse trade. Vamos ver então como é que foi. Vocês veem aqui na minha tela, gente, o Ibovespa, aqui o candle de hoje, do pregão de hoje, tá? Como vocês podem visualizar, um candle bastante difícil, bastante complicado. A gente chegou a romper a máxima de ontem aqui por um pouquinho, certo? Então chegamos a fazer máxima em relação a ontem, porém aquela velha história do rompeu, mas não andou, né? Então chegou a romper, mas acabou não desenvolvendo, certo? O que acaba sempre complicando um pouco aí as nossas operações, tá? Então, gente, a gente consegue ter uma visão mais fácil do mercado se a gente olhar o nosso índice futuro, tá? Então vejam aqui o índice futuro, consolidado o dia todo, dentro dos limites aqui do pregão anterior, como vocês podem ver, certo? Está marcado aqui as máximas de ontem e as mínimas de ontem, e a gente simplesmente não conseguiu romper, tá? Então, o que torna bastante complicada, perdão, a nossa situação em termos de day trade, tá? Se vocês forem ver aí o Dow Jones, observem que ele desenvolveu uma tendência de baixa aí ao longo de praticamente a maior parte do dia, tá? Mais da metade do dia, vamos dizer assim. Isso, o que acaba acontecendo é que a gente estava lá, enquanto o Dow Jones fazia mínimos, a gente estava lá testando as máximas do dia o tempo todo, tá? Então, isso se torna um pouco complicado para a gente operar, se torna um pouco difícil, em função do tamanho da divergência que é criada entre os dois mercados, tá? Então, pessoal, o Dow Jones corrigiu agora aqui nas médias do gráfico diário, corrigiu aqui na média lenta, tá? Continua a tendência de baixa aqui do gráfico semanal, conforme a gente havia comentado no nosso pregão, nosso call de abertura do pregão. E fomos lá, perdemos inclusive os 12 mil pontos e acabamos recuperando na sequência, fechando aqui exatamente nas médias do 15 minutos por baixo, tá? Então, gente, como eu disse, bastante complicado o pregão, bastante difícil, não foi lá um pregão dos mais fáceis. Destaque para a movimentação da Petrobras. A Petro abriu já estourando a máxima de ontem, já rompendo aí os R$ 29, tá? Então, dando aí para a gente bons motivos para acreditar que a tendência hoje dela seria bastante forte. O papel estava inclusive no nosso call de abertura. E ela ficou aqui rondando a máxima do dia o tempo todo, praticamente até as 4 horas da tarde. O mercado americano fazendo mínimas e a Petrobras cada vez mais forte, segurando, entrando ordens cada vez maiores, o que nos dava a entender que ela estava bastante forte. E de repente, simplesmente, o ativo desaba aí mais de 2% em aproximadamente 2 horas, tá? E fecha na mínima do dia, ok? Então, bastante complicado a movimentação da Petro, tá? O trade do dia hoje foi realizado na Hipermarcas HYPE3, tá? Observem a Hipermarcas aqui então. Deixa eu voltar aqui para os 5 minutos. Então a gente estava de olho na Hipermarcas, ela estava
deixando aqui uma falha de fundo no diário. A gente estava já acompanhando. Ela rompeu a máxima do dia de ontem, configurando então essa falha de fundo, tá? Testando este fundo anterior aqui. E a gente ficou de olho então para operar na compra da Hipermarcas, pegando essa reversão de tendência. Tá? Vocês podem ver aqui no gráfico de 5 minutos que ela, a partir da hora em que ela fez máxima do dia, ela enrolou um pouquinho aqui, corrigiu na média do 5, chegou a montar pivô de baixa e corrigiu finalmente aqui nas médias do 15 minutos. Aqui então fizemos uma compra em Hipermarcas, exatamente aqui em 18,45, tá? Nosso stop estava aqui em 18,39. Uma operação básica, uma operação padrão, onde a gente comprou nas médias do 15 minutos, utilizando o sinal do 5 para ter um risco um pouco menor. Tá? Então, aí a nossa operação da Hipermarcas desenvolveu rapidamente, não corremos nenhum tipo de risco de ser estopados. Estávamos arriscando na operação aí 6 centavos, tá? Então assim que a gente conseguiu, já fizemos uma realização parcial dela aqui no 18,52, tá? Então nessa situação, a gente estava arriscando 6 centavos com 50% da posição e estávamos ganhando 7 centavos com 50% da posição. Significa que não tínhamos mais risco na operação neste momento, tá? E conseguimos então segurar a Hipermarcas aí até o final do pregão, zerando aqui no leilão de fechamento, tá? Então, como a gente ensina para vocês nos nossos cursos, o ativo, quando está numa tendência muito forte, principalmente de reversão, ele tende a fechar na máxima do dia, e foi nisso que a gente apostou e tivemos aí sucesso, tá? Então, a operação toda de máximas a mínimas deu lá 1,9%, praticamente 2%, em uma hora aí, 54 minutos, ok? Então, uma bela operação, parabéns mais uma vez ao Bruxel pela visualização e pelo gerenciamento de risco perfeito da operação, segurando até o leilão. Bom, gente, encerrando o nosso call, mais uma vez tivemos um pregão difícil, e isso na verdade é ruim por um lado, porque limita muito os nossos ganhos, mas por outro lado também serve para exercitar a nossa paciência e serve para exercitar a nossa disciplina, tá? Então a gente conseguiu mais uma vez entender isso e conseguimos mais uma vez antecipar esse dia difícil, uma vez que no nosso call de abertura, como vocês podem ver, está gravado lá, a gente antecipou que o dia seria difícil, que a gente precisaria tomar muito cuidado e a gente precisaria esperar primeiro uma definição para daí então montar algum tipo de posição. Tá? Então isso tornou bastante complicado as operações, só que a gente estava blindado, a gente estava protegido, uma vez que a gente já sabia que isso iria acontecer, com base no tipo de movimento que o mercado está desenvolvendo. Tá? E agora encerro mais um pregão, encerro mais um call de fechamento com vocês, perdão, sem fazer nenhuma previsão, porque o mercado não está propício para esse tipo de antecipação. Tá? Amanhã pode estourar tudo para cima, como pode estourar tudo para baixo. A gente simplesmente não tem como fazer nenhum tipo de previsão. Vimos que o Dow Jones deixou no diário lá uma espécie de um invertido, porém sem teste de fundo, fechando nas médias do 15 minutos por baixo. Então tudo isso nos dá muitos sinais confusos. Dependendo do tempo que a gente olhar é reversão, dependendo do tempo que a gente olhar é continuidade da tendência de baixa aqui no mercado ou de alta no mercado americano. Então vocês podem ver o tamanho da encrenca para a gente conseguir fazer algum tipo de previsão. Então eu vou encerrar por aqui mesmo, sem fazer previsões. Mais uma vez vamos ter que aguardar amanhã, esperando sempre que seja um dia melhor, um pregão mais fácil e que desenvolva um pouco mais o nosso mercado para acabar de vez com essa zona de consolidação e dessa dificuldade toda que a gente está tendo. Desejo a todos um grande abraço e convido, como sempre, para assistir o nosso curso ao vivo, que vocês podem acessar aí pelo nosso site, www.interinvesteeducacional.com.br. Vocês podem fazer um teste gratuitamente por 7 dias e também convido para conhecer os nossos outros cursos em vídeo e nossos cursos ao vivo no período da noite. Ok? Grande abraço e até amanhã pontualmente às 10h20 em mais um call de abertura da Interinvest Educacional. Até mais.